Olá, amados, graça e paz, compartilhar uma palavra. Provérbios 18:24 diz assim: cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Como pode tornar-se, amigo de Deus? Em Deuteronômio 13:6 diz: se teu irmão, filho do teu pai ou da tua mãe, teu filho, tua filha, ou tua esposa amada, ou teu amigo mais chegado, tentar secretamente, insistindo, argumentando, vamos servir a outros deuses, deuses que nem tu nem teus pais conheceram. A Bíblia diz, Jó, os seus amigos, que ali chegaram diante dele com desculpa de consolo, já era o acusando. A sua mulher, então, nem se fala, já era que ele amaldiçoa esse Deus e morre. Maldito do homem que confia no homem. Nós temos que ficar vigilantes, porque o adversário fica ao derredor, procurando a quem possa tragar, procurando com que perca a fé, para que venha desfalecer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus coloca ali Abraão à prova, depois dele alcançar a promessa. E, de repente, a sua promessa, o seu Isaac, estava sendo um empecilho, para que Abraão desviasse do seu propósito, da sua fé, do seu foco. O próprio Deus permite aqueles que estão na nossa volta, porque o adversário fica ao derredor, procurando a quem possa tragar. E Deus, ele disse, eu formo a luz, formo as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Jó, quando colocou-se à prova, Deus autorizava o inimigo, toca em tudo que ele tem, e retirava. Pode tocar nos seus filhos, e assim estava autorizado. Toca na pele dele, tudo tem uma autorização do alto dos céus. Nada escapa do seu controle. A Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. Nós temos que compreender que para se tornar amigos de Deus, nós temos que esvaziar de si mesmo. Nós temos que renunciar. Assim como Abraão, ali ele foi até o fim. Ele esvaziou de si mesmo, ele entregou, foi a ponto de entregar a sua própria promessa, porque o propósito dele não era simplesmente usufruir da promessa, mas perseverar na fé. E fé e obras andam juntas. Para se tornar um amigo de Deus, lá em Tiago diz, Abraão creu e isso lhe foi acreditado como justiça e se tornou um amigo de Deus. Muitos hoje não têm passado pela prova, porque a hora que vem as tentações, não se vence as tentações, não sacrifica o seu Isaac. Às vezes, assim como Abraão, ele creu, ele foi Deus que me deu, ele mesmo retira, mas ele creu na ressurreição, ele creu que ali mesmo sacrificando
ali a sua promessa, Deus havia de o restituir. Assim como Jó, né, que perdeu tudo, só ficou ele, porque o próprio Deus não permitiu que o adversário o matasse, né? E em nada atribuiu falta alguma, né? Aonde Jesus nos dias de hoje porque na verdade nós temos que ter um irmão e um amigo na adversidade, que hoje é Cristo, né? Porque ele está com julgamento. Deus o confiou, né? Hoje nós temos que ser amigos e ter um irmão, né? É o Emanuel, né? Jesus, Deus é conosco, né? Jesus Cristo, onde ele disse: aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, será a minha mãe, né? E aquele que faz a minha vontade, ainda sou um amigo na adversidade. Ele ainda diz, né, aquele que amar mais a sua esposa, seu esposo, seu filho, a sua filha, todo aquele que amar ainda até mesmo a sua vida, não serve para me seguir, para ser o meu discípulo. Assim, nós devemos vigiar, porque muitos o têm negado. Muitos influenciados, né, por aqueles que estão à sua volta, por permissão do próprio Jesus, né? Ele governa, os anjos estão sobre o seu governo, eles sobem e descem, né, sobre o Filho do Homem. Ele que nos concede o poder, a autoridade, ele que dá a ordem aos seus anjos, né? Ele, assim como o Pai, tem controle sobre as trevas, ele já os venceu, ele já venceu as nações pagãs, já venceu todos os adversários, né? Agora é só expulsar, né, o juízo, somente expulsar. E muitos não têm passado na prova, né? Porque não é simplesmente crer de boca, tem que se crer com as atitudes, né? Através das obras que se prova que crê, né? Não tem como semear fé se não tem aperfeiçoada as obras, né? Porque a fé é aperfeiçoada através das boas obras. Como podeis ter fé, como podeis ensinar fé, né, se não tem as boas obras da qual aperfeiçoa a fé? Dizer somente eu tenho fé, eu creio, somente se torna um amigo, né, de Cristo Jesus, somente tem fé quando se é colocado à prova e quando é aprovado, né? Estes são os que perseveram na fé. Assim como Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça, né? Era para ele provar a sua obediência, o sacrifício. Deus haveria de prover o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e assim ele proveu, né? Ele não nos negou o seu Filho amado, né? E assim a fé caminhou juntamente com a obra, né? E o Filho voltou para ele, né? E ele condenou toda a humanidade pela obediência ao Pai. E assim, aquele que persevera, negando-se a si mesmo, negando aqueles mesmos que são da família, aqueles que andam não segundo o Deus Altíssimo, quanto menos a Cristo Jesus, todo aquele que se aparta da iniquidade, que aparta dos ímpios, mas persevera na sã doutrina do alto, sem hipocrisia, né? Esses são aqueles que ele aprova. E são aqueles que ele diz: esses são meus amigos na adversidade. E a estes eu ouvirei, a estes
quando clamam, antes mesmo de clamar, o Pai já está atendendo às suas súplicas, às suas orações, pois não tem negado o meu santo nome, tem passado pela prova, dando glória através das boas atitudes, porque não creio somente de boca, mas creio conforme as suas boas atitudes, creio negando a sua própria vida e perseverantes, né? E em mais um dia que a gente continue, né, na perseverança, porque aquele que passa pela prova dando glória, através das boas atitudes, né, que não se gloria em si mesmo e antes persevera, ouvindo as advertências do Espírito, ouvindo o ensino de Jesus Cristo, a estes há mais esperança, né? Porque muitos são os que não têm sacrificado a sua promessa e por isso já estão reprovados, né? Dizem que são amigos, mas nem o conhecem. E mais um dia que a gente persevere na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é aperfeiçoada pelas boas obras. E se tem entendimento de próprios olhos, não desvia do mal, né? E as suas obras são infrutíferas. Não se alcança as virtudes de Cristo Jesus, que é a mansidão, que é a longanimidade, que é o domínio próprio, né? Que é a mansidão, que é o dom de justiça, que é exercer o direito, que é praticar as boas obras, né? Não somente crer de boca e falar a verdade e não ser praticante, né? Praticante e se obras e fé andam juntas, porque muitos têm sido como assim será, né? Como um corpo sem espírito e está morto, e dizem que tem fé, mas nada adianta. Não será possível nem de salvar a sua própria alma. Assim diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.